Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos reagir aqui a camarada Ian Neves, né? Passou lá pelo podcast Três Elementos, que eu já aproveito aqui para divulgar. Vou estar lá daqui a uns dias aí, início de julho. Mais para frente eu confirmo a data para vocês, mas também vou estar lá. Então tá aí também o Merchan. Está aí o Merchan, estarei lá conversando com os camaradas dos Três Elementos. Então, Ian teve lá. E, enfim, porra, Ian, você fala por 6 horas no podcast, você não quer que a galera assista, né? Isso aí não é possível, uma coisa dessa. Não é possível, cara. Isso aí tinha que ser proibido, tinha que ter uma lei proibindo alguém de falar 6 horas no podcast. Porque depois o cara quer ir lá ver o que o camarada falou, e aí não dá. Aí o cara tem que parar a vida do cara pra ir lá, né? Ouvir 6 horas de papo. Não, tô brincando. Se foram 6 horas de conversa, certamente é porque a conversa rendeu e o papo tava bom. Porque a gente sabe, né? Podcast, quando é muito breve, é porque não teve muito assunto, né? Se rendeu 6 horas, a única coisa que me incomoda é tipo, o que eu vou falar agora depois do Ian ter ido lá falar 6 horas. Mas tá de boa. Vamos reagir aqui a um corte que o Ian publicou no canal dele, né? No canal de cortes. E o título é: qual a proposta da esquerda para segurança pública? Eu acho que é um debate massa, eu acho que é uma coisa que nos perguntam com alguma frequência, e é um debate assim que não é tão simples de fazer, porque as pessoas normalmente elas querem um imediatismo e elas sequer conseguem perceber que aquilo que elas entendem como uma medida imediatista sequer funciona no curto prazo. Eu acho que vai ter espaço para a gente discutir isso aqui nesse React. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Araújo. Sou policial, me considero marxista e precisamos de coletivos que discutam segurança pública. Urgentemente. Existe espaço e precisamos ocupá-lo. E essa pauta é crucial para a esquerda. Ele deve sofrer muito, né? Eu ia falar isso. Muito. Você tá numa Raro isso. Você tá numa corporação que eu tenho certeza absoluta que você não pode se manifestar politicamente dentro. Porque o próprio Bolsonaro disse, se fizer uma pesquisa entre os policiais militares, ele não disse ser militar, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os policiais, vocês vão ver que eles não estão divididos. Provavelmente não estão mesmo, né? E agora falando de segurança pública, cara, eu vou falar uma coisa. Segurança pública sempre foi um grande calcanhar de Aquiles. Assim, é só um adendo. Quando o Ian fala que não estão divididos, e é provavelmente mesmo, é assim, é porque há uma hegemonia de um grupo muito grande, mas sempre vão ter casos isolados de dissidentes, tá? Isso a gente sabe, né? E na civil, a gente sabe que esse número é maior, né? É maior, embora eu ache sim que está correto a esmagadora maioria é bolsonarista. Na comunicação da esquerda, de verdade. Porque as pessoas sentem a falta de segurança pública na pele e elas querem soluções imediatas para as suas agruras, né? Só que tem uma questão, gente. Mais polícia, mais equipamento para polícia e mais violência não resolve. Não consegue, a gente não tem dados que comprovem que isso resolve a segurança pública. Aí eu vou mais fundo. O objetivo da polícia militar não é resolver a segurança pública. Não, nunca foi. Não é. Não é, eles sabem disso, tá? Não é, eles sabem disso. A direita sabe muito bem que pra melhorar a segurança pública só tem um jeito: diminuição de desigualdade social. Sim. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos crimes violentos durante a década de 2000. O que aconteceu na década de 2000? A gente teve uma queda histórica da desigualdade social no Brasil. Sim. Esse é o principal fator. E aí muita gente usa esses dados pra falar assim, nesse período a polícia não sei o que lá e os homicídios em São Paulo caíram pra caramba. Gente, os homicídios caíram em todos os lugares do Brasil. Todos. Justamente tendo o fator comum, diminuição da desigualdade social. E a política mais importante para essa redução de desigualdade social, é sempre bom a gente lembrar, é a política de valorização do salário mínimo acima da inflação. De todas as políticas sociais do período, essa é a mais potente. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa medida, ela sempre vai ser questionada. O aumento real do salário mínimo teve como, vamos dizer assim, foi uma das primeiras coisas atacadas depois da deposição da Dilma Rousseff. Se encerra esse ciclo de aumento real do salário mínimo com a deposição da Dilma. E isso só volta a acontecer novamente com o retorno do Lula, ainda de maneira muito tímida e ainda que sob ameaça do arcabouço fiscal, da ala fiscalista do governo. Então essa é uma das políticas que a gente tem que defender. Aliás, uma das coisas que eu sustento é que o golpe sobre a Dilma teve como um dos principais fatores, tá, aquilo que os economistas
vulgares, liberais, chamam de custo unitário do trabalho, tá? Que, dentre outras coisas, é impactado pelo aumento real do salário mínimo. E aí, quando a gente volta no tempo e vai fazer uma análise das discussões que Marx e Engels estavam fazendo lá atrás, eles já estavam nos falando sobre as disputas salariais. Por quê? Porque mesmo que aumente o volume de mercadorias transacionadas no capitalismo, ou seja, que a massa do capital cresça, quando a classe proletária se organiza para aumentar o seu salário, ela está interferindo politicamente no poder da classe dominante. Por quê? Porque o mais-valor, o mais-valia, é o salário não pago. Então, ter um salário maior é ter uma colher maior para dar uma conchada, né, no valor produzido pela força de trabalho. Então isso pressiona os lucros da burguesia. Portanto, como o poder é reflexo, né, do poder econômico, o poder político é reflexo do poder econômico, isso enfraquece o poder político da burguesia, onde essa burguesia pode fazer, como fez no Brasil, uma opção de sacrificar essa massa global do lucro, né, em nome da margem de lucro. Então você produz desemprego, com isso você reduz o consumo, diminui a massa do lucro, mas disciplina a classe trabalhadora, corta direitos e aumenta a margem do lucro, eliminando os burgueses mais fracos, fortalecendo os burgueses mais fortes, aumentando o poder político da burguesia e aumentando a desigualdade social. Tá? Marx e Engels já estavam discutindo isso lá atrás. E isso é absolutamente atual. Eu não tô dizendo que ficou bom, eu não tô dizendo que a desigualdade social no Brasil é muito foda hoje, assim, ela é muito baixa, mas melhorou, e esse é o fator comum que a gente tem. A direita sabe disso. Só que tem uma questão. Em momento nenhum do programa neoliberal, principalmente de extrema-direita, está diminuição de desigualdade social. Inclusive, muito pelo contrário, está nas entrelinhas o agravamento da desigualdade social. Eles falam que a desigualdade social tem que existir. Ela é os mais malucos abertos, eles falam. Porque eu ia falar, uma boa parte desse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo, eu acho que eles não têm nem leitura pra saber disso. Eu acho que eles não têm nem, é a bancada da quinta série, os caras são meio a gente tá falando do... o sistema político brasileiro, ele é curioso, porque como ser político, né, ser deputado, vereador, é carreira no Brasil, tem países que não é carreira. Ele também é visto como uma forma de ascensão social. Então uma coisa que acontece é, pessoas pobres acabam se lançando como vereador ou deputado, são apadrinhados por burgueses, por interesses locais de agronegócio, de industriais e tal, de empresários, vão para as câmaras e para as assembleias como bodes expiatórios da extrema-direita e acabam sendo pessoas que, na verdade, são condutores de leis aprovadas para determinadas categorias. Então, essas pessoas buscam... Só dar um exemplo, né, como é que funciona, por exemplo, nas cidades pequenas, que é a realidade que eu conheço melhor. É mais ou menos assim como o Ian fala. Quem tem mais poder político na cidade, né, não necessariamente é o prefeito, o vereador da cidade. Às vezes até é, mas não necessariamente. Porque esses se colocam acima, e é muito mais fácil colocar acima. Então eles compram essas lideranças. As campanhas no Brasil são muito caras, então dinheiro significa voto. Né? E as cifras são bizarras. Quando você vai para as câmaras municipais das cidades pequenas, você tem um salário de um vereador aí, de uma coisa entre 5 e 10 mil reais. Saca? Isso não dá nem para chamar de salário bom numa capital. Tá? E aí, quando você vê o que eles gastam para se eleger, mesmo uma cidade pequena dessa, é coisa de 300, 400, meio milhão de reais. Ou seja, se você somar os 4 anos de salário do cara, ele não vai ganhar aquilo ali. De onde é que vem essa grana? Vem dos empresários que depois vão buscar contratos com a prefeitura a partir, né, do intermédio do vereador que eles elegem. Tá? E isso, nas cidades pequenas, eu estou utilizando apenas como um recurso didático para explicar algo que acontece em todo o Brasil. Vai mudar a escala, vai ter, às vezes, mais intermediários, mas a relação é essa. O burguês está acima do político. Na política, a sua ascensão social, e acabam se associando à extrema-direita por circunstância. Por isso que você está dizendo, essa pessoa aí nem deve ter leitura. Ela definitivamente não, mas quem pensou no que ela está votando tem. Sem dúvida. Entende? Porque ela não vota sozinha.
Ninguém vota sozinho. Ninguém vota no partido, vota ou na orientação do bancada, partido ou da bancada, exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que pagou a banda sabe muito bem o que tá fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é... Mais policiamento significa mais repressão. E o policiamento, ele tem a função de controle social de uma classe social sobre outra. Então veja, tem uma coisa implícita aí. Se você aumenta o policiamento, você aumenta a sensação de segurança da classe dominante e você aumenta a repressão sobre a classe dominada. Porque a função da polícia não é defender a vida, o bem-estar, a paz, a harmonia. A função da polícia é defender a propriedade. Abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social, número 1. Coisa que nunca tá em programa da extrema-direita. Número 2. Canalizar recursos para as forças armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona, tem artigos mostrando com realidade não do mundo muda que não funciona. bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não... O lance das escolas cívico-militares é que, para fazer a propaganda, eles utilizam resultados das escolas militares, que existem, sei lá, desde sempre no Brasil. Só que as escolas militares não são as escolas cívico-militares. As escolas militares têm orçamentos gigantescos, têm professores com salários de nível de universidade pública, tá, de universidade federal. Então você tem professores com pós-doc, com doutorado, enfim, que atendem um público já de determinada classe social, tá? Então você já tem, vamos dizer assim, toda a questão social que impacta no resultado das crianças nas escolas, tá? Porque a realidade social, quanto melhor, tendencialmente, claro que sempre vão ter as exceções, nós vamos ter resultados escolares melhores. Isso tem uma série de fatores que explicam, né? Porque a criança, ela pode estar mais dedicada só aos estudos, ou ter que estar trabalhando, ter que estar cuidando dos irmãos, ou ter que estar limpando a casa. A criança, além do estudo formal, ela faz cursinho disso, daquilo outro, tem práticas de esportes, tem acesso à cultura, viaja, enfim. Isso faz com que ela tendencialmente tenha melhores resultados. Então vejam, os resultados bons das escolas militares não têm a ver com a disciplina militar. Tem a ver com a estrutura, com o financiamento, com o salário dos professores, com o tempo de planejamento remunerado dos professores, com a realidade social dos alunos. Porque, na prática, a escola cívico-militar, ela faz o quê? Ela joga, simplesmente, a administração das escolas para pessoas que não entendem de escolas. Só isso. Isso simplesmente não tem como dar certo. Veja, tem estudos e mais estudos analisando a construção da aprendizagem que criticam e desencorajam, para ser aqui bonzinho, a educação a partir do medo imposto por determinada forma de disciplina, que é justamente aquilo que se pratica nas escolas cívico-militares, o que se busca praticar. E a chance disso dar certo é rigorosamente zero. Não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve pra colocar milico que tá aposentado dentro da escola pra ficar vendo corte de cabelo e uniforme, pra ganhar R$9.000 por mês e só. Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é, aí eu vou trazer a análise dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é, eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia. A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá pra proteger os argelinos, estava lá pra manter eles no devido lugar. A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem... É isso, entendeu? A única coisa que eu talvez me permitiria divergir aqui, vou abrir uma divergência do camarada, é que não é a polícia brasileira, é a polícia no capitalismo. Só isso. É isso, tá? É assim. Qualquer lugar do mundo. Às vezes mudam um pouco as mediações, às vezes vão mudar um pouco o nível de exposição dos antagonismos, então isso às vezes vai ficar mais mascarado, às vezes vai ficar mais escancarado, mas é isso em qualquer lugar do mundo. Proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Então a segurança pública tem todos esses fatores que eu tô falando, e claro, nós da esquerda debatemos segurança pública, só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele.
que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela, ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque, não é solução porque, nenhuma. não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. O que eu tô, aparenta ser. mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em depois que o crime já aconteceu, que compreendeu o cara, eles como falam, dar choque no saco dele. Química. Foda-se, velho. Eu quero é que a pessoa não seja estuprada. Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva, então tipo... E outra coisa interessante dessa discussão, e que eu tentei já colocar aqui algumas vezes, é o indivíduo vítima, ele tem... não vou nem dizer que ele tem o direito, mas é absolutamente compreensível que ele tenha um desejo de vingança, saca? Eu tenho 2 filhas, se alguém faz alguma coisa pra qualquer uma das minhas filhas, é perfeitamente possível imaginar que eu tenha um desejo de vingança. Pô, fez mal pra minha filha, eu vou pegar o cara e vou matar, vou dizer, sei lá, entendeu? Isso é, sei lá, é humano. Só que quando a gente vai pensar a nível de política pública, a gente tem que usar, né, daquilo que a gente tem disponível no nosso conhecimento de melhor, entende? De melhor em que sentido? Para chegar nesse ponto que o Ian e o Pirula estão aqui discutindo. Eu não quero ter que me vingar de uma pessoa que fez mal para minha filha. Eu quero que ninguém faça mal para minha filha. Porque eu me vingar da pessoa que fez mal para minha filha não vai apagar o mal que a minha filha sofreu. Estão entendendo? Então não funciona. A gente tem que buscar uma coisa que funcione. Entender que as pessoas queiram desejo de vingança é absolutamente compreensível. Então não é um negócio de julgar as pessoas e dizer, olha, não, você não deve querer se vingar, não sei o quê. Você até pode dizer isso, mas eu acho que é meio idealista achar que isso não vai rolar. Só enquanto formulação de política pública, a gente tem que pensar em qual é o nosso estado da arte, tá? O que a gente, enquanto humanidade, já descobriu? O que a gente tem de conhecimento baseado na razão para que a gente possa utilizar para evitar que essas coisas aconteçam. E esse punitivismo, ele vai por um caminho que é o caminho da vingança. Que normalmente, enquanto efeito prático, é retroalimentar a roda da violência. Então você não só não acaba com o problema, como quase sempre você agrava o problema. Essa é a lógica do punitivismo. Quero que aconteça algo antes dele ser... Então, beleza, pra mim essa é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né? A esquerda realmente é uma situação meio complicada nisso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo. Não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir fazendo... paixões também, dá pra fazer isso paliativo. É porque... É foda, você ser assaltado, é horrível, alguém meter arma na tua cabeça, você se sente, às vezes, ser baleado pelo horrível, bandido, é uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que... Eu acho o medo pior do que a raiva, porque o medo te faz tomar decisões burras. Não que a raiva não faça, faz também, né? Mas a raiva no sentido da vingança, né? Que é o que a gente estava falando antes. A pessoa com medo parece que desliga alguma coisa na cabeça que a pessoa não consegue pensar. E às vezes ela acaba endossando ações que vão inclusive aumentar a sua insegurança. E quando o assunto é segurança pública, isso é muito comum. Teria que se apresentado uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é. Eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo entender. Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro, que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá pra ter uma solução a curto prazo. Então o problema, e aí não é o Emílio falando, o problema é, o favelado é violento, porque é isso que o PP dizia, eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim... A gente tá falando em solução pra problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A ou bandido B. Vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram piores. E o ainda. resultado a curto prazo é um aumento da violência. Mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim, esta não é uma boa solução. Ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas
algo deveria ser feito. Tem algo que deveria ser feito. A curto prazo. Não existe Não existe. solução a curto prazo. Não existe. Não E aí- existe. e aí- Sim, não tem solução a curto prazo, mas tem coisas que a gente pode fazer a curto prazo que vão, na minha interpretação, mitigar o problema, que só vai ser resolvido, né? Resolvido eu acho que é um termo muito forte, mas só vai passar a ser bem administrado com a redução da desigualdade, né? De fato. Agora, no curto prazo, tem algumas coisas que a gente pode fazer que, em vez de colaborar para o aumento da violência, como as políticas que estão sendo tomadas agora, colaboram para a redução da violência. Então, algumas coisas sim, dá pra gente fazer. Mas vamos ver pra onde é que vai a discussão aqui primeiro, depois eu falo. E aí eu acho que essa é uma questão importante pra te falar. Porque senão é batalha por que a PM perdida. não acaba? Sabe por que a PM não acaba? Eu consigo te dizer claramente por que a PM não acaba. Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar, do jeito que a gente tá falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso. Por quê? Porque a população não entende, por uma série de fatores, que a questão que a gente tem é de desigualdade social. Por que que a Finlândia é melhor do que aqui? Porque a desigualdade social em relação à violência, tá? Não é porque os finlandeses são mais evoluídos. É porque a desigualdade social lá é escala de vezes menores do que aqui. Então, a hora que o cara vai sair pra Sim, esses dados aí a gente tem, assim, dados sobre criminalidade, sobre violência urbana, sobre furtos. Você pega onde é que tem menos no mundo. É onde tem menos desigualdade social. A correlação ela é muito forte em muitos lugares. A gente sabe que a correlação não é causalidade, mas dá pra gente derivar ali a partir da correlação para chegar na causalidade. E é fácil de demonstrar isso. Tá? Agora, Emílio tem razão. Se alguém chegar falando, enfim, da polícia militar, a polícia militar tem que acabar, isso vai ser instrumentalizado pela ideologia de tal maneira que vai virar um não debate e vai ser tomado por pânico, por medo, as pessoas desligam aquela chavinha que eu estava agora mesmo aqui dizendo, e não tem como fazer esse tipo de discussão política na democracia burguesa. Veja, e quando a gente fala em acabar com a polícia militar, a gente não está falando em acabar com a polícia, né? A gente não está falando em desarmar a polícia, são outras coisas. Acabar com a polícia é uma outra coisa, que depende de uma série de coisas antes e que a gente não está nem perto de cogitar isso. E desarmar a polícia, pelo menos em termos de armas letais, não é uma coisa tão distante, mas eu acho que aqui no Brasil ainda teríamos alguns passos antes para dar. Mas eu acho que já é uma coisa um pouco mais próxima, né? E desarmar completamente a polícia, eu acho que então nem é uma discussão. O que a gente está falando é em desmilitarizar a polícia, ou seja, acabar com a polícia militar. E aí, eu já posso falar aqui uma das questões que eu acho que ajudaria a reduzir a criminalidade e a violência. Desmilitarização das polícias. E é das polícias. E quando a gente fala em desmilitarizar a polícia militar, a gente tem que lembrar que a polícia civil também precisa de uma certa desmilitarização. Que, embora oficialmente ela não seja submetida à lógica militar, de fato não é, muitas das suas práticas, né, são análogas à prática da polícia militar. Então a gente tem que desmilitarizar completamente as polícias. Tá? Esse seria um dos pontos fundamentais para nós termos resultados no curto prazo. Né? Não diria curtíssimo prazo, mas alguma coisa entre médio prazo e curto prazo. Daquelas medidas que eu estava agora mesmo dizendo que tem sim o que fazer e que eu ia comentar na sequência. Uma delas é essa. Tem algumas eu acho que são mais fáceis de tratar na democracia burguesa, porque essa eu dou razão aqui pro Emílio. É um debate muito difícil de fazer por causa da ideologia dominante que pauta o que as pessoas pensam a respeito disso. Ele sabe, em primeiro lugar, que ele vai ter emprego, que ele sabe que ele vai ter uma casa pra morar, que ele sabe que o sistema de saúde funciona, que ele sabe que o filho dele vai ter oportunidades. A hora que você cria esse sistema, a polícia anda desarmada na rua. Por quê? Porque a pressão social é muito menor do que aqui. Qual é a solução a curto prazo? Não tem. E a que a gente tentou só piorou. Então, a grande questão, no final das contas, é essa. A gente tá procurando, não você, uma solução fácil. Eu vou lá e vou comprar 1 milhão de fuzis, vou dar na mão das pessoas e vai resolver o problema da violência. E isso não Emílio, existe. O que eu tô falando é, você não tem como, digamos assim, ganhar uma eleição ou fazer uma coisa propositiva se você não entregar uma coisa que é um flagelo da população agora, que é resolver a violência. A dona de casa que é assaltada quando tá indo na feira... O Pirulo tá com um bom ponto aqui, galera. O Pirulo tá dizendo, não, eu entendo tudo isso que vocês estão falando, acho que vocês têm razão. Mas vocês têm que ter uma proposta imediatista.
para conseguir tratar essa questão nas eleições e no debate público. Tá? Esse é o ponto do Pirula. Ela quer uma solução para agora. E ela vai votar no candidato que apresentar uma solução. Ok, a solução de mais policiamento não funciona, por quê? Porque não adianta. Então, algo tem que ser oferecido para essa... Então, tipo, isso não dá certo, ok, massa, concordamos. Tá, e qual é a proposta de vocês? É isso que o Pirula tá sugerindo aí, né? pessoa. Eu entendi o seu Porque ponto. senão essa pessoa ela vai continuar votando no candidato que vai dar tiro. Eu entendi o seu Entendeu? ponto, mas o que eu e a gente traz é o seguinte, sabe como você resolve? Você mostra pra pessoa, que é o meu trabalho de toda terça e quinta nos últimos anos e é o trabalho da vida do Ian na Soberana, que a disputa não é essa. E essa é a questão. Não, eu acho que o ponto do Emílio tá certo. A gente tem que fazer essa batalha ideológica também, mas não só essa aí, tá? Você, Pirula, pode não concordar, ou pode não acreditar. Mas ou a gente mostra pra população que a gente tá numa luta de classes, que o problema é sistêmico, que a gente precisa combater a desigualdade, e que no capitalismo, do jeito que ele é produzido e feito, essa disputa sempre vai ser pior pra gente. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classes e que a gente tem que lutar pelo que é nosso para diminuir a desigualdade, ou a solução sempre vai ser a solução. Eu acho muito massa porque o Emílio é um camarada, né? É um camarada já, assim, um franco processo de formação. Muito massa ouvir ele falando. Simples. A classe dominante armando e usando a força dela pra continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equívoco de leitura, Pirula, que é não existe solução eleitoral pra isso. Então, porque a gente tem uma visão limitada, que é todas os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política, e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Não, tá certo, tá certo. Mas vamos lá, o ponto que eu quero dizer assim, é tem sim coisas que a gente pode fazer pra mitigar. Tem coisa assim que a gente pode fazer para inverter essa lógica que a gente tem agora. Porque agora, o que a gente tem? A cada nova política para a segurança pública, a gente piora o problema da segurança pública. É isso. Então a gente, no curto prazo, pode fazer o quê? Pode fazer com que, em vez de continuar piorando, a gente possa simplesmente parar de piorar ou começar a melhorar um pouquinho. Uma coisa que no curto prazo faria um estrondo, mas um estrondo, só que esse é um debate público que tem que ser feito nacionalmente e que não é impossível de fazer, mesmo na democracia burguesa, sobretudo porque a gente é um simulacro, né? É uma imitação mal feita do que acontece na centralidade do capitalismo, né? As coisas acontecem na centralidade do capitalismo e a gente imita de maneira um pouco distorcida e já está acontecendo na centralidade, que é o quê? Descriminalização e regulamentação das drogas. Galera, se fizer uma boa lei de drogas, ou pelo menos uma lei de drogas não tão ruim, que eu acho que é mais factível no capitalismo, assim, a gente consegue eliminar, eu não vou chutar um dado aqui, mas assim, com certeza uma parcela muito significativa da nossa população carcerária. Sim, é do dia pra noite, é que nem tirar com a mão, sabe? Você desmantela ali braços importantes do tráfico, ou seja, você tira da clandestinidade todo um negócio, você descriminaliza uma série de atuações e enfraquece o poder de controle social das polícias, porque a lei de drogas atual, ela não é criada para que as pessoas não consumam entorpecentes, né? Desde o princípio, essa lei de drogas ela é formatada para controle social, para encarcerar determinado tipo de população. Se você consegue fazer uma lei um pouquinho melhor só nesse sentido aí, você já diminui a população carcerária. Diminuindo a população carcerária, você enfraquece as facções, você diminui o revanchismo, você impacta menos, né, a vida laboral e social dos indivíduos, que a gente sabe como é que é a ressocialização de um ex-detento. Já vai ter um impacto significativo na segurança pública, na violência. Segundo, se a gente melhora a legislação, também dá para fazer isso no curto prazo, para que, por exemplo, a gente não tenha tantas prisões provisórias no Brasil, que acometem, sobretudo, pessoas de determinada classe social, que às vezes ficam meses, até anos encarceradas, aguardando um julgamento. Se a gente melhorar os processos no judiciário, se a gente der melhores estruturas para os andamentos desses processos, veja, tem propostas que a gente pode fazer que vão atingir o curto prazo.
Tem uma delas que eu defendo, que boa parte da esquerda não defende, porque uma das coisas que a gente defende é o desinvestimento, e eu concordo, é a questão das câmaras corporais. As câmaras corporais, se bem implementadas, se bem administradas e, sobretudo, se os policiais não conseguirem mexer, ligar e desligar, e a gente tem tecnologia para conseguir isso, para que se o camarada mexeu lá, a gente consiga saber que ele mexeu, tem como a gente conseguir isso, né? E a gente tem que amarrar isso muito bem. Se isso funcionar de verdade, também diminui a violência, também diminui a criminalidade. Além do que, a gente também pode focar políticas sociais de redução de desigualdade em determinadas áreas de maior incidência de criminalidade, com políticas sociais. Então você levando cultura, teatro, música, dança, oportunidade de emprego, com processos e projetos específicos de atuação direta do Estado em determinadas localidades, atrelado a tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai conseguir impactos no curto prazo. Veja, eu dei uma porção de alternativas aqui. Né? Se a gente melhorasse os processos de ressocialização dos presos, quer dizer, tudo isso vai ter impacto muito significativo e no curto prazo. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade. Porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia. Não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá atrás, lembra? Por que os Estados Unidos têm interesse em manter o país subdesenvolvido? Porque a desigualdade é fruto do lucro. O desespero da classe trabalhadora é fundamental para a disciplina da classe trabalhadora, para que ela gere mais lucro para a burguesia. E a gente tem um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Você pega o Lula de 86, o Lula de 87, ele é um Lula muito mais radical do que o Lula que vai ser eleito nos anos 2000. Pro Lula ser eleito, ele tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Ele vai para um lado de centro-esquerda, ele adota uma política econômica liberal, porque só a partir do momento em que ele é purificado, ele consegue se encaixar no que a gente chama de democracia. E aí o encarceramento em massa acontece justamente na época do PT. Exatamente. Mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte, a coisa tá no cangote. Tá no nosso cangote. A gente tem eleição hoje no segundo semestre agora, que já tá chegando, já estamos no último mês do primeiro semestre. A gente tem eleição. Não vamos ter revolução até outubro. Então, tipo, tem que fazer as pessoas votarem em pessoas mais conscientes. Não vai acontecer. E essas pessoas precisam ter uma... O Boulos, a gente vai perder. Sim, o Boulos vai perder. O Boulos vai perder em São Paulo, a cidade de São Paulo... A menos que aconteça alguma coisa muito bizarra. Desculpa aí, perdão. As eleições burguesas não são solução pra quase nada. Sério. Sério. O não prefeito vai ganhar do Boulos. Solução não são. De fato, Ian tá coberto de razão. Não são solução, não vou nem dizer pra quase, vou dizer pra nada. Pra nada. Isso não quer dizer que nós devemos abandonar esse flanco. Isso não quer dizer que a gente não deve fazer as disputas na democracia burguesa. Isso não quer dizer que a gente não deve lutar por direitos, para defender a classe trabalhadora, para, enfim, interferir nesse jogo todo. Sim, a gente deve fazer isso. Tá? A gente deve fazer isso. Boulos em São Paulo. Vai, porque vai ter um segundo turno e todo mundo vai ficar do lado dele. Exato. Porque convenceram a população de que o Boulos vai tirar a casa deles. Então, eleições burguesas são feitas pra que a burguesia sempre saia por cima. Não adianta. Então, não há, assim, tipo, tô falando assim, mas... Na nossa visão, não há solução. Não, a gente... Mas o Pirula tá desconfortável, ele tá desconfortável, hein? Sabe assim, eu sei que o Pirula não gosta que eu fale, mas eu quero bem o Pirula. Né? Mas eu acho que ele tem algumas resistências que eu acho que é ok, assim. Como eu disse antes, eu não quero convencer o Pirula de lado, não quero converter o Pirula de nada, mas assim... Eu já dou muito crédito pra ele só pelo fato dele ter o Emílio como sócio, saca? Se ele fosse anticomunista, ele não ia ter um sócio que nem o Emílio. Então aí já dá pra gente ver, por exemplo, a diferença entre o Pirula, que pra mim é um cabeça dura só, um pouco, assim, um pouco seduzido, talvez, não sei, pela formatação e organização da ciência que ele estuda, não sei, mas ele não me parece um anticomunista. Ao contrário, eu acho que quando ele faz um discurso mais racional, com pessoas que dão esse tipo de ideia pra ele é um esquerdinha. Mas eu não quero, viu, Pirula? Desculpa, eu não quero te converter, não quero nada disso, tá? Nada disso, tudo certo. Você é um cara grandinho, inteligente pra chegar nas suas próprias conclusões, né? Só tô falando isso aproveitando um pouco do rolo lá com o Sacani. Pra mim são pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes, saca? Assim, é só ver o timezinho que o Sacani anda e o timezinho que o Pirula anda, né?
E assim, por isso que eu perdi a paciência de ficar passando pano pro Sacani, só porque ele é um bonachão, não sei o que, tal. Fica ali se fazendo de vítima e atiçando lá a grey dele pra cima da gente. Então, merda. A gente é revolucionário porque a gente acha que ou acontece a revolução ou não há solução. Tá bom, quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tem a menor ideia. Aí, cartomante, tarô. É que ele quer resposta. E assim, e é importante esse tipo de questionamento pirula, porque esse é o questionamento do brasileiro médio mais esperto, assim, vamos dizer assim, né? Na turma aí, quer resposta. Quer resposta. É isso. Né? E é isso que o pirula tá incomodando a galera ali. O que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Eu sou organizado e eu sempre digo, se você acha que também, se você acredita nessa via, organize-se. A melhor coisa que você pode fazer, inclusive, é a única que é efetiva. A única que foi efetiva ao longo da história. A gente acredita que não existe solução que não passe pela auto-organização da classe trabalhadora, como classe, tá? Não só como categoria, mas como classe. Então, e sim, não é uma solução simples, sim, é algo que dói, sim, é algo que vai criar rachas. Cara, mas a alternativa que a gente tem é uma alternativa de aumento da desigualdade, é uma alternativa de aumento da violência, e aumenta a violência por uma razão muito simples. Porque o trabalhador olha pra vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva. E a solução que o trabalhador tem é violenta. É uma solução. E aí que tá. É uma solução social, é que você não tá pensando. Você tá pensando no trabalhador. E você. O cuidado que a gente tem que tomar é. Porque a sua frase ficou estranha. Não ficou estranha. É que você. Porque a impressão que tá dando com a sua fala é que a pessoa trabalha na fábrica, aí ela chega e fala: tô de saco cheio dessa merda porque eu não ganho nada, vou assaltar alguém. Cara, mas isso acontece em parte da sociedade. Mas a maior parte das pessoas nasce num berço violento, mas elas não foram. Eu sei. Não foram operárias e essas coisas todas. O bandido é fruto do meio em que ele existe e da desigualdade que ele existe. Tudo bem, mas é bem diferente de você falar que a solução do trabalhador é a violência. Essa violência pode se manifestar de uma série de formas, assim, não é só isso. Tudo bem. E a questão é, só pra deixar uma coisa muito clara, porque eu já fui acusado disso no passado. Minha fala de dizer que não existe solução dentro da democracia burguesa não é desmobilizante, é justamente o contrário, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando assim, não vai funcionar nada mesmo nessa eleição aí, então foda-se, sabe? Não é pra fazer nada. Muito pelo contrário. Esse é o chamado, justamente pra que a gente tem que fazer outra coisa. E que tudo que a democracia burguesa tinha pra dar de benefício, ela já deu e foi muito rebaixado. Foi muito limitado. Mas o que foi destruído num piscar de olho. E o que ela deu, ela não deu, né? A gente tirou dela a partir das nossas lutas e da nossa organização. Isso, inclusive. Mas nem tentar votar no legislativo. Porque tudo bem, o Boulos não vai ganhar, mas tipo, votar no legislativo, alguma coisa assim. A campanha é desigual. A bancada do agro vai enfiar milhões de dólares pra eleger o candidato dele. Legislativo é pior ainda. A galera nem lembra quem é que votou pra deputado, pra vereador. É pior ainda. Porque as eleições do executivo, ainda uma liderança muito popular, uma figura muito carismática, uma pessoa muito conhecida, consegue ter alguma vantagem, né? No legislativo, tudo isso também representa alguma vantagem, mas é menor, fica mais diluído, e a força da grana move, vamos dizer assim, a esmagadora maioria das candidaturas. É o que acontece hoje. A bancada evangélica vai enfiar milhões de reais pra eleger mais evangélico. Você fala isso, a gente tá virando o evangélico cristão. É o Cristã Liban. Isso, Cristã Liban. Mas isso por conta do poder que... por isso que a gente fala o tempo todo, só pra falar de uma coisa um pouco mais teórica, que o poder passa pelo domínio dos meios de produção. Por isso que a gente fala o tempo todo em meios de produção. A classe que domina os meios de produção da riqueza é a que vai dominar o meio político. E isso aqui, essa separação é fundamental, assim, separar uma coisa da outra é um equívoco de leitura. Porque, justamente, quem domina as ferramentas de produção e reprodução da vida são os que conseguem atingir as instâncias políticas que mantêm esse sistema no lugar. Tudo bem. Quem estando no poder vai... por exemplo, porque aquilo que você falou, o sistema quebrado... A ideia é conscientizar o trabalhador de quem ele é, do que ele é, organizar, tal, não sei o quê, perceber quem são os inimigos, etc, etc. Beleza, tudo isso daí eu consigo entender. Mas, enquanto isso acontece, estamos submetidos à ordem vigente. E as coisas podem ser muito piores, ou muito melhores, ou muito menos piores, dependendo da situação, de quem tá, de quem não tá, de quem vai, do que foi votado, do que não foi votado, como foi a pressão, como não foi a pressão, e etc. Entendeu? Eu não tenho detalhes sobre como foi a Revolução Russa, o começo dela. Você falou que teve uma tentativa em 1905, só em 1917 que ela foi implementar, não. Que ela conseguiu alguma coisa implementar mesmo, foram anos depois e tal. Enfim, eu não sei exatamente como foram esses estopins. Mas eu imagino, então, que esses estopins sejam quando a coisa tá muito feia. Muito, muito, muito feia. Que aí a população realmente começa a canalizar a raiva dela pra onde tem que ir, digamos assim. Esse é um elemento comum, importante,
Mas não é só isso que faz a revolução acontecer. O que a gente tem que entender é que quando acontecem esses momentos, a gente tem que estar organizado antes. A gente tem que ter um nível de organização capaz de mobilizar a classe trabalhadora nesses momentos onde a gente consegue quebrar a ideologia com um pouco mais de facilidade ou um pouco menos de dificuldade. Então não é só a crise, tá? Você às vezes é tentado a acreditar nisso, sabe? Do tipo assim, porra, agora nessa merda toda eles não vão mais cair nesse discurso liberal aí e vão começar a despertar, a se conscientizar, né, ter consciência de classe. Não. Isso não acontece sozinho. Nesses momentos de crise aguda, quando não há uma organização comunista avançada, bem organizada, bem estabelecida, as pessoas caem no colo do fascismo. O que organiza as pessoas nesses momentos, não havendo uma organização revolucionária bem fortalecida e preparada, essas pessoas radicalizadas pela realidade caem no colo do fascismo. Tá? Então o nosso dever é nos organizar e construir essa ferramenta. Essa é a discussão que eu estou puxando nos últimos dias, porque eu acredito que a gente deve fazer alguma coisa no sentido de mitigar ou de enfrentar um problema corriqueiro que faz com que a gente fique se fragmentando. Porque dessas fragmentações, na minha interpretação, decorre o problema de nós não termos essa ferramenta organizada a fim de cooptar estes momentos da sociedade. Tipo, nós estamos num momento desse. Onde é que a gente tem uma ferramenta dessa bem organizada? No mundo. Saca, se nós tivéssemos, no momento que começa a crise ficar mais aguda aqui, que nós vamos ter essa ascensão do bolsonarismo, que é o nosso fascismo do momento, se nós tivéssemos essa ferramenta, nós poderíamos ter crescido. E nós poderíamos estar já em processo revolucionário. Não é isso? Porque às vezes, né, 50 anos passam em 5. E nós temos essas oportunidades. A questão é que nós não tínhamos essa ferramenta. Nós tínhamos 4, 5 mais grupos disputando para ver qual vai ser essa ferramenta. E veja, eu não estou nem entrando no mérito se os rachas deveriam acontecer ou não. Eu até acho que deveriam. São coisas que acontecem, se transformam em problemas insuperáveis. Agora, o que eu estou propondo discutir é por que essa dinâmica é tão recorrente. Eu não estou nem falando de disputas entre trotskistas e leninistas. Não, entre os leninistas mesmo. Né? O último racha aí foi o do PCB, que deu origem ao PCBR. E repito, não estou dizendo que não deveria ter acontecido racha, não estou dizendo que é que tem razão no racha, não estou dizendo que o PCBR não vai ser algo bom, pode ser, não é isso. O dado concreto também aconteceu lá. A cada não sei quantos anos acontece. Isso é recorrente, e não é só no Brasil. Então acho que a gente também tem que pensar numa maneira de lidar com isso, porque isso acaba impedindo a gente ter essa ferramenta. Né? Da gente construir essa ferramenta, para que fique uma ferramenta sólida e forte o suficiente para conseguir fazer essa cooptação nesses momentos de crise. Então, tipo, seria, sei lá, quanto pior, melhor? Não sei. Não, porque isso senão é um fica equívoco. Não. Porque senão fica Não. eu tô enxergando isso de um jeito um pouco, eu tô um pouco, não, Parece ingênuo, mas é interessante o questionamento do Pirula, gente. Né? Porque ele está fazendo ali o trabalho do advogado do diabo, que nessas discussões é importante fazer, porque se o Emílio e o Ian ficam ali debatendo, eles convergem. E às vezes eles não conseguem entender como é que funciona a mente de quem não está no nosso campo ainda. E o exercício que o Pirula está obrigando o Emílio e o Ian a fazer ajuda a gente a entender como é que funciona esses processos, para a gente também fazer esse diálogo e chegar nas pessoas. Então eu acho que é muito válido sim, a forma como o Pirula está colocando em prática ali a sua cabeçadurice. assustado,
Porque eu enxergo de uma maneira que eu chego e falo assim, tá bom, então não há solução na democracia, não há solução na eleição, na coisa. Eu falei, tá bom, então, tipo, tá, o Boulos vai perder, pau no cu. Tá, Mas isso. foi o que eu acabei de falar. Porque a minha impressão tá bom, então a gente tem que mobilizar a classe trabalhadora, tá certo. Mas como, sabe, porque o meio do caminho pode demorar anos. E esse meio do caminho, acho que meio que seria bom a gente não deixar a coisa e tão feia assim, né? Isso é um debate... Isso pressupondo na questão, eu posso falar o que eu penso Isso é um debate sobre a importante revolução, que os russos já faziam também, inclusive, a respeito de reforma ou revolução. Né? Existem uma série de desvios... São excludentes? Não. Porque essa que é a questão. Não são. E isso é importante, porque dizer que uma revolução exclui qualquer forma de reforma é o que os bolcheviques chamavam de esquerdismo. Esquerdismo é, então não dá pra fazer nada, então foda-se, não vou fazer nada nesse sistema, vou esperar a revolução chegar porque ela vai ser a panaceia do mundo. Isso eles chamavam de esquerdismo, sabe? Os comunistas da minha linha defenderam a eleição do Lula. Porque a gente entendeu que o Lula, que derrotar o Bolsonaro era o primeiro passo pra gente derrotar o fascismo. Primeiro passo, não é a derrota do fascismo. E que só do Lula estando no poder e o mínimo de avanço em relação ao governo Bolsonaro salva a vida de muita gente. Isso é isso então, que eu tava pensando, nós temos uma leitura bastante categórica a respeito de reforma ou revolução. Mas o que você falou é importante. Você falou, parece que quanto pior, melhor? De jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu quero explicitar de verdade. Isso tem nome, aceleracionismo. Já me corrigiram, falaram, não é... Tá, tô chamando então de aceleracionismo, tá? Que é, a gente tem que acelerar a gravidade da situação da classe trabalhadora, porque aí a revolta vai ser tanta que a revolução vai acontecer. Isso não é verdade. Isso, eu pensei nisso agora, eu nem sabia desse negócio. Eu tô ouvindo a conversa isso e eu pensei linha que nisso. Existe. E eu fiquei um pouco assustado. Mas essa linha é um equívoco. Essa linha é um tremendo equívoco. Porque, senão, a revolução já teria acontecido numa série de países, porque o sofrimento da classe trabalhadora é imenso. A única revolução que isso aí produz é a revolução da extrema-direita. Que não é revolução, eu tô aqui apenas, né? Vocês entenderam o meu recurso didático aqui. Mas é isso. A galera cai no colo do fascismo, como eu tentei explicar antes. Imenso. A questão é, a gente não vai ser agravando o sofrimento da classe trabalhadora que a gente vai atingir uma revolução. Não é. Não achem isso, justamente por essa razão. Porque ninguém sabe pra onde vai a classe trabalhadora. Não, isso é uma leitura péssima. É uma leitura péssima. O que a gente acha é, a classe trabalhadora vai ter a sua situação, dependendo do patamar da organização, da luta de classes, esse sofrimento vai vir. Ele vai vir. Tanto que o exemplo que eu dei de hoje em dia a gente tá lutando pra manter os mínimos direitos que a gente já tinha, isso é um exemplo de como esse sofrimento vem. E aí, qual que é a chave da questão? Quando esse sofrimento vir, nós precisamos estar suficientemente organizados para que esse sofrimento não seja canalizado em direção ao fascismo. Que é justamente o que aconteceu agora no Brasil. O sofrimento veio e ele foi engolido pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a extrema-direita estava organizada quando a gente não estava. Que é o que tá acontecendo na Itália, que tá organizada, que tá pegando o trabalhador e levando pro fascismo. Pensa em 2013, quando a gente teve aqueles protestos espontâneos nas ruas. Que foram espontâneos de verdade. Eu não defendo a tese de que foram. Tava lá. Eu também tava. Foi bem... Aqueles protestos começaram a ser engolidos pela direita. Por quê? Porque a direita era a única... Eles foram espontâneos, também acho. Mas o espólio dos protestos, ou seja, o que de fato organizou pessoas depois daquilo, não foi espontâneo. Entendeu? Ao longo do processo ali desembarcaram os think tanks. Concordo com os camaradas ali, tanto com o Ian quanto o Pirula, né? Eu tô até chamando o Pirula de camarada, hein? Puta merda. Não, Pirula, não quero converter você. Ah, Pirula, não me leve a mal. Não quero, tá? Se houver um dia uma conversão, não é nossa culpa. Tá bom, Pirula? Mas enfim, eu acho que sim. Eles estão corretos ali, mas aqui no Brasil aconteceu algo que aconteceu em outros movimentos daquela mesma leva. Se você quiser, você pode chamar aí de revoluções coloridas. Há um conjunto de think tanks organizados no plano internacional que se aproveitaram desses momentos para desembarcar nos países. Então a gente vai ter isso no Egito, a gente vai ter isso na Ucrânia, sabe... Teve isso no Brasil, em vários lugares. A gente vai ter essa dinâmica aí, tá? Que é quando desembarca essa turma, tá? Mas eu acho que o começo do troço até não foi. O começo do troço não foi. Mas em determinado momento já era. E depois, com certeza. Que estava organizada. A esquerda não estava. Então ela não conseguiu absorver essa energia para que as pessoas usassem essa revolta em favor dos seus próprios interesses. Elas acabaram usando essa energia contra os seus próprios interesses por acidente. E tem que levar em conta também que o grosso da população de classe média já é um pouco refratária a qualquer ideia que pareça esquerda. Sim. Hoje menos. A gente tem uma classe média bastante conservadora. Eu entendo que hoje menos, porque agora as coisas estão mais jogadas. Então, não dá pra tirar a questão conjuntural. Hoje tá assim. Porque a classe média, galera, primeiro classe média é um troço que não é... né?
Troço que, né? Complicado isso aí, né, cara? Complicado isso aí. Em homenagem ao Sejam Foguetes aqui. Né? Depende, tá? Mas tendencialmente a gente pode colocar ali, é isso que eu tenho defendido ultimamente, a classe média como uma correia de transmissão da ideologia dominante, né? Até porque classe média é complicado, mas enfim, não vou entrar nisso agora, né? Na mesa. Mas em 2013, né, era aquela coisa, não, isso daí sou sindicato, Deus me livre. Então eu acho que se envolve a CUT é ruim. era mais fácil, né, canalizar esse tipo de revolta que a população tava por um caminho já conhecido. Mas a organização é importante, porque o que acontece? Logo depois de 2013, nós temos a visita de pessoas de extrema-direita, um dos caras mais importantes veio da Espanha, veio pra cá justamente pra ensinar como cooptar um movimento espontâneo pra extrema-direita. Isso foi um mecanismo ensinado, sabe? Eu lembro disso. Que é a da Citizen Go, lembrei o nome. Que a Citizen Go é tipo um think tank que ensina como cooptar movimentos populares pra direita e torná-los populistas, como o centro do capitalismo chama. Aqui, populista, a gente associa ao Lula, mas o centro do capitalismo, o populismo é o Trump, por exemplo, né? E a gente tem também outra ingerência, que é a Atlas Network, que é uma espécie de hub de think tanks, começa a financiar movimentos aqui no Brasil, tipo o MBL, tipo Vem Pra Rua, isso tudo a direita organizada internacionalmente viu o movimento no Brasil e cooptou esse movimento com muita grana e muita experiência. A esquerda tava como? Chupando o dedo. O PT tava mais rebaixado que um Chevette, os comunistas estavam correndo que nem galinha sem cabeça há anos, sabe, sem saber pra onde ir. Achando que não precisava investir na nova forma de comunicação na internet, com uma comunicação institucional paia e uma blogosfera ultrapassada, né? E aí chegaram esses think tanks e deram em nós de lavada. Esse deram em nós de lavada, mas agora eles não falam mais sozinhos. Não falam mais sozinhos. E com isso a gente encerra. Porra, eu gostei, hein? Né? Gostei, achei massa. Se você chegou aqui até o final, diz aí nos comentários se você achou massa também, tá bom? Deixa o teu like, confere se está inscrito no canal. E se quiser, e se puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso, você vai encontrar no comentário fixado. Então, não fica aí moscando, hein? Tá bom? Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.